engajadas. Crianças alegres, engajadas, traga seus filhos, venha de manhã, escola dominical de manhã, à noite também tem cultinho. E olha, o culto lá em cima é fogo puro, tá? Eles buscam, tem palavra, eles mesmos sabem dar palavra de oferta, tudo tem direito lá, estão sendo treinados e para fluir em qualquer área que Deus chamá-los, amém? E acima de tudo, estão sendo investidos e revestidos de uma alegria que toda taxa imunológica da criançada vai lá para cima, porque criança feliz é criança bem, imunologicamente bem. Eu não sou médica não, mas eu sei disso que eu sou mãe. Quando a minha filha está feliz, ela fica melhor e melhor e melhor. Se ela ficar batidinha, já fica com o nariz escorrendo, não é assim, mães? Não é assim que a gente vê? Então, criança feliz, criança engajada na igreja, criança que canta, criança que descobre seu talento desde pequenininho, é criança que vai longe. Glória a Deus. Eu estou até emotiva hoje, no Dia dos Pais. De manhã nós tivemos um momento em que falamos sobre a paternidade de Deus e foi muito forte. Eu sei que Deus tem para cada reunião, para cada serviço, para cada culto, uma porção diferenciada da sua palavra, e a sua palavra é renovada a cada manhã. Eu não sei como foi o seu dia, se você chegou aqui bem, se você teve de manhã, se você teve almoço com o pai, se não teve, se não tem mais pai, se sente órfão de pai vivo, você é órfão mesmo. Eu não sei qual é o seu estado, mas uma coisa eu sei: Deus é pai e Ele está aqui para te abraçar. Ouvindo o Espírito Santo, que de manhã eu não ouvi, eu ia vir de gravata, mas fiquei pensando, preocupada o que os outros iam pensar. Aí fui, tirei a gravata. Quando eu cheguei aqui, estava toda a criançada de gravata. O Espírito Santo falou assim: você fica pensando no que os outros vão pensar, Fernanda? Olha, aí eu peguei a gravata da criançada e preguei com a gravata da criançada de manhã. Hoje eu peguei a do Emerson mesmo, gente. Deixa eu ver se não é uma cara, Deus do céu. Ah, essa aqui pode, dá nome. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pela adoração. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos derramar no teu altar o que nós pensamos, o que sentimos, o que esperamos, e através da tua palavra nós recebemos a resposta. Obrigada porque hoje é dia dos pais. E hoje é o teu dia, Pai. Nós estamos aqui para compreender a tua paternidade e o teu amor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu vim de Israel a primeira vez, na primeira viagem, eu tive um treco. Uma semana depois, cheguei em casa e comecei a chorar. Minha mãe estava na cozinha e falou assim: menina, por que chora desse jeito? Com a boca aberta assim. Parecia Chiquinha. A minha mãe perguntou: por que você está chorando, menina? Eu falei: não sei. Que estado mulher de ser. Chorando, sabe por quê? E eu comecei a procurar por que eu estava chorando dentro de mim. Eu comecei a pensar: meu Deus, por que eu estou chorando assim? Mas eu chorava com força. Chorava a ponto da minha mãe vir correndo para ver o que estava acontecendo. Quando eu parei, eu falei assim: eu estou com saudade de Israel. Minha mãe falou: é estranha essa menina. Não falou, não verbalizou, mas eu li o pensamento dela. E ela falou: filha, como é que é Israel para você? Por que você está assim? O que tem diferente lá? Porque a gente foi ensinado a vida inteira que Israel, Jerusalém, é o lugar onde o Deus de paz habita. Pode ser aqui, pode ser aí onde você está sentado, pode ser lá em casa. A gente compreende que Jerusalém é um estado de espírito, mais do que uma localidade no mapa. E eu disse para ela: mãe, Jerusalém é a cidade do Pai. Quando eu disse a cidade do Pai, caiu um peso sobre mim, porque nós cantamos sobre o Filho, falamos muito sobre o Espírito Santo, mas quando compreendemos o Pai, vem sobre nós um entendimento maior e desdobrado da própria palavra, porque o próprio Cristo veio para estabelecer o reino do Pai. A palavra se deu a conhecer através do Filho, e os três são um que são três. Gosto de falar que três é um. Nós somos politeístas? Não, nós adoramos o Pai. Amém? Vocês estão entendendo isso, essa palavra? E está lá em Hebreus capítulo 1, abre lá comigo Hebreus capítulo 1, vamos ler Hebreus. De manhã eu não li, mas eu queria muito ler Hebreus com você, que é nesse lugar que eles combinam quem vai ser o Pai, quem vai ser o Filho, quem vai ser o Espírito
Santo. Hebreus capítulo 1, essa coisa louca que nós não entendemos quantas vezes, um fala uma coisa, outro fala outra. Vamos compreender quem é o Pai hoje. Foca no Pai. O Pai é o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que o Pai pensa a meu respeito. E eu creio que vou ser muito mais do que já fui. Está entendendo isso? O Pai pensa algo a seu respeito. Então você vai ser exatamente aquilo que o Pai pensa de você. Porque um dia o Pai pensou no Filho, e um dia o Pai pensou em você, e um dia o Pai pensou em salvação, e um dia o Pai pensou em restauração, um dia o Pai pensou em avivamento, um dia o Pai pensou em restituição. Tudo isso o Pai pensou a seu respeito. Quantos estão preparados para receber hoje o que o Pai pensou? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Hebreus capítulo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, com F maiúsculo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, os anjos. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho, o Pai diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, e o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Para aqui, em casa você lê o resto. Há uma explanação na epístola de Paulo aos Hebreus, uma explanação a respeito do Pai, do Filho e dos anjos. Está muito claro aqui que o autor está colocando cada um no seu quadrado. O autor está dizendo: o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, os anjos são os anjos. O Filho está sobre os anjos e o Filho é semelhante ao Pai. Não há ser celestial igual ao Pai e igual ao Filho. E ainda vai dizer, Paulo vai dizer que o Filho é a imagem do Deus invisível. O Pai se fez imagem na terra através do Filho. Portanto, quem vê o Filho vê o Pai. Você precisa compreender isso. Quem recebe a Jesus como Salvador chega no Pai, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele diz: vem ao Pai. Olha que chique, olha que sacada é essa. Ele diz, é Jesus dizendo, está em vermelho na sua Bíblia, que tem essa parte vermelha, e Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vem por quê? Porque Ele e o Pai são um. Então Ele diz: entrai por mim, que sou a porta. Ele é a porta para o Pai. Ele e o Pai, ó, faz assim comigo, são um. Lá na frente, Jesus, quando está subindo ao céu, em carne, Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro semelhante a, igualzinho a mim. Que mistério. Ele sobe e fala: calma, 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 não criamos pânico. Essa é a minha versão corrigida. Calma! Tem nada a ver com o que está escrito. É a minha versão só para você rir um pouquinho. Olha para mim. Ele diz: calma, tu não vai ficar sozinho. Eu estou subindo para o Pai, eu e o Pai somos um, mas eu vou enviar um outro que é igualzinho a mim. O nome dele é o Consolador, é o Pneuma, é o Espírito Santo de Deus. Espírito o Santo, diz a tradução original. Espírito o
porque Ele é Deus, o Espírito o Santo. Então, entendemos que esses três são um. Um são três. E o povo não entende a gente, não. Eu sei que não dá para explicar a Trindade numa noite, ou triunidade. Vamos pular essa parte? Vocês me autorizam a pular essa parte para eu seguir? Já entendeu que o Pai é o Pai? Que o Pai é manifestado de... Ai, o Pai é lindo, gente. Quando o texto diz Abba, Abba, é um grito, papaizinho, papaizinho, papaizinho. Nessa noite, que talvez você tenha tido uma ressaca de Dia dos Pais, todo lugar que você chega tem alguém falando disso, você não aguenta mais. Eu quero tirar a tua atenção da paternidade terrestre. Eu quero tirar a tua atenção da paternidade humana, do pai que você é ou do pai que você teve. Eu quero que você foque agora no Pai das luzes, no Adonai, aquele que era, que é, que há de ser, aquele que não foi criado, mas tudo veio dele, do seu interior, do seu ventre, do seu afastamento. Os cientistas já descobriram que o universo é vindo, ele tem um final, o universo. Por quê? Porque Deus criou o universo, o Pai criou o universo, e alguns cientistas vão afirmar que o universo se formou a partir do afastamento de moléculas, de um corpo que se afastou. E aí alguns judeus mais estudiosos vão dizer que esse afastamento se chama o movimento do Pai. O Pai se movimenta, pum, cria o universo. O Pai sorri, pum, cria uma estrela. O Pai olhou, sorriu e viu que a Terra era boa, criou o planeta. Pensou de novo, respirou, sorriu. Estou pensando, tá, gente? Me deixa na minha imaginação fértil de musicista, artista. Pensou, criou as ervas, as plantas, criou. Que foi criando. Só porque ele é lindo. O Pai existe. Tudo se fez porque ele quis. Você está aqui nessa noite por quê? Porque o Pai marcou o encontro contigo aqui para você saber quem é Pai e quem não é. Ah, não gosta de Pai, não gosta de Deus. Não gosta de Deus. A maioria de gente que fala que não gosta de Deus é porque tem problema com o Pai, né? A gente explica isso. Deixa eu dizer para você que Deus não é teu Pai da terra. Deus é o Pai de todos. E Ele não vai te desapontar. Ele é o Pai. Diga assim: obrigada, Deus, porque nessa noite eu te descubro como meu Pai. Um pai pode se esforçar para ser pai, mas ele nunca vai ser Deus. Um pai pode ser dedicado, ele pode ter esmero na maneira como cuida dos filhos, ele pode ser um pai quase perfeito, acima de qualquer suspeita, um excelente marido, mas em algum momento ele vai ser de uma maneira em que você não esperava, e você vai dizer: que meu pai, cadê meu pai? Aí Deus vai dizer: comigo tu não vai chorar, porque eu sou teu pai e eu não tenho defeitos. Nessa noite eu queria que você abrisse comigo também a palavra em Oséias, vamos em Joel. Joel capítulo 28, não existe 28 de Joel, é o 2, 28. Capítulo 2, versículo 28. Joel, volta um pouquinho, vamos para o Antigo Testamento, volta de Mateus que tu acha rápido Joel. Vai em Mateus e volta um pouquinho, isso. Joel capítulo 2, versículo 28. Ficou mais fácil quando eu te disse assim, né? Mateus e volta um pouquinho. Eu sei como é, eu sou DDA. Eu também perco Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Me acompanha, eu vou ler para você, não tem problema. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra,
sangue e fogo e colunas de fumaça. Coisa maravilhosa. Diga glória a Deus. Diga coisa maravilhosa. Diga isso é para mim. Deus está falando comigo. Eu quero essa palavra. Joel capítulo 2, gente, se manifestou em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo se dá. Depois que Jesus subiu aos céus, estavam todos reunidos no mesmo recinto, e a promessa de Joel 2 vem sobre o povo que estava no cenáculo. Ali estavam reunidos homens, mulheres de todas as culturas e partes da terra, e a unção do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, como disse Joel capítulo 2, veio sobre o povo para que o povo não ficasse órfão. Logo, o Espírito Santo é aquele que combate, corta, sana toda a orfandade. Você está sentindo órfão? Você está com vazio dentro do seu coração? Eu preciso dizer, você precisa do Espírito Santo. Você está com um problema de mimimi na sua família, coisa que não dá para atar, não resolve, gente que tu não perdoa, gente que nunca sai do teu pensamento de devedor. Ah, fulano me deve, fulano me paga. A hora que você for batizado no Espírito Santo, a hora que o Espírito, que é o Pai dos órfãos, encher a tua vida, acaba o mimimi, acaba o dodói. Tem gente que passa a vida toda na cura interior, na área de paternidade, gente, não resolve nunca. Não entende que o Espírito vem para sarar as nossas feridas. O Espírito vem para mostrar a presença do Pai. O Espírito vem para costurar as nossas feridas no lugar de volta, e Ele nos reconstitui, Ele nos reconfigura, assim como o Pai diz que faria em João 8. Ele diz: eu vou fazer novas todas as coisas, e o Espírito Santo estará na terra até que eu volte, diz o Senhor Jesus, o Filho maravilhoso, aquele que pagou todo o preço para que nós pudéssemos ir ao Pai. Logo, a presença do Espírito é o Pai conosco. Troca Deus conosco, bota Pai conosco. São sinônimos. Deus conosco, Pai conosco. Deus conosco, Pai conosco. Logo, o Espírito, o Santo, o Espírito de Deus está na igreja, para que a igreja não se sinta órfã de Pai. Ah, você não entendeu? Tem gente que chegou aqui nessa noite retalhado. Gente que chegou aqui carregando suas maletas, suas dores, suas agruras. Gente que chegou aqui com sua pele, a flor da pele, sem pele. Chegou aqui sangrando, chegou aqui cheio de razão. Por que Deus fez isso comigo? Por que aconteceu assim na minha vida? Por que eu fui assim assado? Eu preciso dizer para você que a sua vida foi uma grande faculdade daquilo que Deus queria fazer contigo. Ah, mas Deus queria o mal para mim. Não, Deus não queria o mal para você, mas Deus te ensinou até com o mal que você viveu. Deus não planejou o mal para você. Deus não planejou enfermidade para você. Deus não planejou orfandade para você. Deus não planejou morte para você. Mas mesmo que você tenha passado por todas essas coisas, eu quero te dizer que você é mais do que vencedor em todas essas coisas, porque Cristo que te criou e te gerou para a eternidade, Ele te faz passar no meio de todas essas agruras e te ensinar. Quer passar ou não quer passar? Não quer sofrer, não sai de casa. Mesmo assim é capaz de ficar deprimido. Mas se eu fizer não sei o que, eu vou sofrer. Eu lembro de algumas pessoas que diziam para mim assim: pastora Fernanda, igreja não é fácil. E eu estou atrás de coisa fácil? Como se o que eu já faço há 20 anos fosse fácil. Tem gente que olha para mim e acha que é fácil o que eu faço, porque eu só vejo o palco, só vejo eu cantando. Pastora, só vai mesmo agora? É isso, né? Eu disse: por quê? Porque o povo não é fácil. Eu digo: eu também não. Mas ela tem problema. Eu falei: problema não dá em parede, cimento não dá problema, é só em gente. Mas olha, tem os chatos. Olha, mas chato é a questão de existência. Todo mundo é chato, depende do ângulo que se vê. Até tu que me acha chata, tu também é chato. Continua, vai me achando chato mesmo. A vingança virá e será benigna.
maligna, sempre será benigna. Então, gente, conviver é chato, perdoar é chato, viver, ir e vir é chato. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para acabar com todas as nossas chaturas. Aleluia, dá um glória a Deus que essa palavra foi boa. Acorda, chato. Fala, Deus. Ó, não vai ficar dando indireta aqui com fala Deus não, hein, seu chato. Tinha um irmão, a Fernanda é bom. Tinha um irmão lá na Penha, você lembra do irmão que estava aleluia? Irmão Bira? Jesus já escolheu ele, né? Pois é, por isso que eu parei de ouvir o aleluia na igreja. Jesus escolheu ele. O irmão, aleluia, o irmão Bira. O irmão dizia aleluia, glória a Deus. A gente quase cantava junto com ele. E às vezes, quando a palavra ia ficando pior, assim, mais bravo, ele dizia: comer giló ninguém quer, né, Jeová? Ele dizia no meio da igreja, gente. A gente quase voava no irmão Bira, calma, irmão Bira. Não lembrava que o nome dele era Bira, a gente chamava ele de irmão aleluia quando era adolescente. O diácono mandava ele calar a boca, ele não cala não. O diácono mandava ele calar a boca, ele dizia: não cala não. Era ele que dizia que também ia morrer com medo de bicho, tinha um que dizia isso. Umas coisas assim, umas frases do irmão Bira eternizadas. Gente, toda igreja tem uma pessoa que se difere um pouco daquilo que a gente acha adequado. Gostou? Tô polida hoje, hein? Vai! Toda igreja tem alguém um pouco diferente daquilo que a gente elegeu como perfeito. Eu não sei, eu sou filha única do casamento dos meus pais. Então, senta que lá vem a história, vai. Eu sou filha única do casamento dos meus pais. Do lado da minha casa, no meu apartamento, moravam 7 meninas do Alagoas. 7, criadas como irmãs. E a gente ia pra lá pra casa delas pra dançar um menudo, não sei o que lá. Eu lembro de... Gente, que tempo terrível, eu queria esquecer, mas não dá. Elas foram... Não, pecado a gente confessa, né? A gente tem que confessar o pecado para poder entender o próximo, inclusive. Lembrar, não tem memória curta. Olha o adolescente, tu pensa assim, é chato. Tu pensa, eu também já fui adolescente e também já fui chato. Não posso achar o adolescente chato nada. Chato sou eu agora que tô com essa cara que não tem mais adolescência, tem mais infância. Você precisa ficar um pouco mais adolescente nesse sentido, um pouco mais criança nesse sentido, para a vida ficar melhor, gente. Que chatura também. É ou não é, gente? Ah, poxa vida, não vai chamar meus adolescentes chato, não. Então, eu também já fui adolescente. E eram aquelas 7 garotas dançando o dia inteiro. Eu era a 8ª. Era uma coreografia, tinha uma que era a Mana. A Mana fazia tudo certo. Ela era professora da coreografia. Ela rodava, ela sabia fazer o plié, o elevê. Ela era formada em jazz. E eu com quase 70 quilos tentando rodar atrás dela, com 11 anos. Pensa na criança chata, gente. Pensa na criança feia. Eu vou mostrar foto. Pena que eu não sabia que ia dizer isso hoje, senão eu tinha trazido para provar. Aí o povo olhava e dizia assim: chata. É muito chata. Mas a paternidade de Deus era tão grande em mim que eu não queria nem saber se tu me achava chata. Eu queria era cantar, queria era dançar, mesmo com 70 quilos, com 11 anos, mesmo que tu achasse que eu não coubesse no grupo de baile e nem na galera do jazz. Eu queria dançar, e problema, e eu de maiô e calça legging, dançando Papa Don't Preach. Gente, me achando a Madonna. Gente, que coisa estranha. Hoje é dia de confessar pecado, eu tô entendendo isso. Glória a Deus. Só que o que eu tinha, gente? Autoestima demais. Muita autoestima. Ninguém aguenta uma pessoa com autoestima. Fala sério, a pessoa com autoestima demais não é chato? Muito prazer. Porque a nossa estima, ela é gerada pelos nossos pais, ou por aqueles que são os nossos cuidadores, ou aqueles que de alguma maneira nos incentivaram e deram direção na nossa vida, na nossa primeira infância. Eu vou te falar, os meus pais arrebentaram, hein? Tu é feia? Tu não.
A minha mãe falava assim, Fernanda, pelo amor de Deus, não vai dançar de maiô não, né? Por que, mãe? Tá lindo, minha mãe dizia, pelo amor de Deus. Disfarça, minha mãe veio e amarrou. Gente, isso é bullying. Minha mãe amarrou na minha cintura um barbante. Sabe pra quê? Minha mãe tá assistindo em casa, daqui a pouco meu telefone vai tocar. Bota no mute aí, por favor. Vai começar a tocar meu telefone. Ela botou um barbante na minha cintura e apertou para eu ter cintura. Ela dizia, um dia você vai ter cintura, minha filha. Um dia você vai ter cintura. Eu dizia, sim, mamãe. Só que dentro de mim eu já achava que eu tinha. Ela que não estava vendo o que eu achava. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Vocês não prestam não, gente. E eu ia com a maior autoestima para a quadra do condomínio, com polanha de balé, tchutchu, maiô e calça leque, me achando a Gisele Bündchen, com o cadarço amarrado. Sabe o que era? Era coisa de pão, aquele negócio de pão assim. Eu vou começar a chorar, tá rindo. Estou curada, gente. Fui amarrada com um pedaço de pão, mas estou curada, Jesus. Porque dentro de mim tinha uma Gisele Bündchen, entendeu? Assim, na minha autoestima. Eu me via como ninguém me via. Eu me olhava na sombra, assim, cantando sozinha. Eu vejo o Isaac fazendo isso, a Laura, eu digo, eu também já fiz isso. Eu olhava, eu era apresentadora de televisão na sombra, eu era cantora, eu pregava, eu era polícia, tudo na sombra. A sombra fazia assim, a sombra ficava comprida, magrinha. E eu dizia assim, eu vou ser assim, eu vou falar assim. Vai ter fé assim lá em Irajá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque de acordo com o que recebemos de ensinamento, é assim somos. Não importa o que as pessoas... Gente, eu preciso contar essa. Estou eu passando no condomínio e tinha a musiquinha, vou dançar o tchá-tchá-tchá, casa da banha, vou dançar o tchá-tchá-tchá. Aí depois teve uma nova versão, casa da banha, tchá-tchá. Gente, que tragédia. Foi o que eu vivi. Lembranças que vivi. Gente, ser criada em Irajá não é fácil não. Em condomínio, 27 apartamentos, gente. 27 prédios. 4 apartamentos por andar. Umas 50 crianças soltas pelo condomínio, jogando tudo que é tipo de jogo, desde bolinha nas costas até pique-pega, pique alto, licença moca, jogava taco, jogava queimado. Eu quebrei o braço esquerdo jogando queimado, caí do travessão, que ninguém me escolhia pro time. Eu era logo a primeira a ser queimada para ficar no gol. Me esqueceram lá, eu botava as mãos assim, passava a perna para fazer plum, cair, e uma das vezes escorregou porque estava suada a mão, Fernandinha quebra o braço. Não satisfeita, fui pular elástico, Fernandinha quebra o dedo do pé. A pessoa quebrou um dedo, quebrou o outro, quebrou um braço. Minha mãe falou, chega de quebrar, menina, não desce mais para jogar queimado. Quebrava em casa mesmo. Só que a autoestima era tanta. Eu tinha algumas palavras a respeito de mim que eu queria dividir com você. Provérbios 22, versículo... eu vou começar de antes. 22:5 diz assim: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe do perverso dele, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Para
resistir. Porque ao mesmo tempo que eu tinha essa pressão externa a respeito de mim, a opinião dos outros a meu respeito, eu tinha um campo muito fértil de palavras que foram ministradas ao meu respeito pelo Pai da eternidade. Através da paternidade dos meus pais, é claro, através da minha família, mas principalmente através da voz do Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha avó e ela falou: vamos tirar aqui um cartãozinho da promessa. E eu estava tendo alguns problemas em casa, viu? Eu estava num momento muito difícil da minha infância. E a palavra que eu tirei nunca mais saiu da minha cabeça. Foi de Apocalipse, que ali nunca mais haverá maldição. Aquela palavra entrou dentro de mim e eu até hoje lembro da voz que eu ouvi dentro de mim enquanto lia o versículo. E ali nunca mais haverá maldição. Era a voz de pai, era a voz de homem, e estava dentro de mim. Eu devia ter uns 6 para 7 anos quando eu ouvi isso. E eu disse: vô, essa é a palavra de Deus. Ela disse: sim, e essa é a promessa dele para você. Você precisa compreender quem é que está falando com você. É o Pai que está falando contigo. O que depositaram dentro de você? Você precisa ser impermeável a respeito da opinião dos outros e receber dentro de você o que o Pai pensa que você é. E ali nunca mais haverá maldição. Pega para você, vai, pega para você que eu deixo. Foi para mim, mas eu te dou agora. E ali nunca mais haverá maldição. Mais uma vez, você não pegou não. E ali nunca mais haverá maldição. Diga batendo no peito agora. E aqui nunca mais haverá maldição. Parou em você. Mas vinha de todo mundo, fulano, beltrano, ciclano, tepeclano, parou em você. E ali nunca mais haverá maldição. Eu sou Jerusalém. Eu sou a cidade que o Deus de paz habita. Eu sou o que o Pai diz ao meu respeito. Da mesma maneira em que o Pai disse que o Filho estaria acima dos anjos, nós aprendemos hoje na adoração que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Logo, estamos acima dos anjos. Você não entendeu? Deixa eu repetir. Calma, foi muito. Vamos lá. Volta aqui. Nós aprendemos hoje durante o período da adoração que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Logo, estamos acima dos anjos. Está decepcionado, né? Tu queria que o anjo tivesse responsabilidade. Tu que tem. Os anjos fazem aquilo que você diz, aquilo que você declara pela palavra. Os anjos, eles são conservos, servos dos servos de Deus. Mas você se vê como gafanhoto. Não, gafanhoto. Eles são enormes, os nossos inimigos. Vai ser gafanhoto sozinho. Não me chama para ser gafanhoto contigo, não. Não nasci para gafanhoto. Vocês estão meio mal hoje, então? Eu não estou, não. Estou felizaça. Gente, alega essa cara. Vem com cara de chaleira pro meu lado. Sabe que cara de chaleira? Não? Não, para. E aqui nunca mais haverá maldição. Estou assentado nas regiões celestiais, junto com Cristo, o Filho de Deus vivo, que me salvou. Você precisa se achar. Tem gente procurando Wi-Fi até hoje. Quem é você? Quem sou eu? Onde estou? Não! Lavado e remido no sangue de Jesus, está sentado nas regiões celestiais. Salvo por Jesus, está sentado nas regiões celestiais. Para! Porque o diabo está chutando você que nem cachorro morto. Reage! Se coloca onde você foi colocado, pelo amor de Deus. Não desce daí não, James. Teu lugar é em cima mesmo. Mas eles são enormes. Ai, que medo do diabo. Ai, um diabo. Acho que eu vi um diabo. Já viu isso? Tem gente com medo do diabo aparecer igual um Pokémon, né?
A Bíblia diz o quê? Vamos ficar com a palavra, que a palavra é que me garante, tá? Sujeitai-vos, pois, perante a Deus, resisti ao diabo e ele... Ah, não, tu não leu isso, não é possível. Vamos lá de novo. Sujeitai-vos, pois, primeiro a Deus, resisti ao quê, gente? E ele... Por que tu está fugindo? Tu está fugindo porque tu não sabe quem tu é. Para de fugir. Chega de fugir. Eu não sei quem te iludiu que tu era fraco. Eu não sei quem foi que te colocou nesse lugar, coitadinho, que eu preciso de alguém. Eu acho que eu estou acreditando mais em você que você mesmo. Acho que botaram tanto em mim que eu até... Sabe quando você recheia um pão com queijo, com requeijão, presunto, depois aperta assim e sai pelos lados assim. É assim que tem que ser sua autoestima, ok? Porque você é filho do rei. Transbordante! Aleluia! Eu falei que eu ia falar do pai. E agora eu vou virar o canhão para os pais que estão no auditório. Eu não entendi muito bem porque a palavra do Dia dos Pais estava comigo. Adorei minha gravata, by the way. Mas eu acredito que eu estou aqui para encher a tua bola. Você que entrou aqui, pai. Talvez esteja pensando, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? O que será que eu fiz? Eu vim aqui te dizer que se você investe nessas pessoinhas que talvez sejam maiores que vocês agora, com tudo que a palavra tem direito, você colhe lá na frente o que nem imaginava que tinha plantado. Eu preciso usar uns exemplos, que eu vou falar de homens, de pais, mas eu vou usar exemplos de meninas aqui hoje. Claro que eu tenho que puxar um pouco de brasa pro lado da gente, mulheres, atenção, dia 25, nosso coquetel, meninos não entram, atenção, na internet, vocês estão assistindo agora, podem vir aqui no Profetizando as Nações, coquetel e primeiro culto de mulheres, esperando vocês, até lá. É muita autoestima, né? Precisa menos. Pastor Emerson já vai pegar o balão, o balão não, o agulhão do meu pai, né? Para me furar um pouco. De vez em quando precisa de um amigo para furar o balão da gente. Bom, mas a criança, quando é educada no caminho, mesmo crescendo, ela não se desvia dele. Eu quero falar de uma mulher, da Árgula Schoffer-von Krumbach, escritora protestante. Ela ganhou uma Bíblia do pai aos 6 anos de idade e o pai começou a ensiná-la a ler. Pense, nessa época, uma mulher lendo a Bíblia, ou quiçá, uma mulher lendo, era um escândalo. Ninguém podia ler a Bíblia, nem o leigo, só o clero que podia ler a Bíblia. Com a reforma protestante isso muda, e as Bíblias vão chegando na mão das mulheres, e quem é culpado disso? O homem, o pai dessa mulher. A Árgula se tornou a maior escritora, ela libertou gente da prisão, com o poder das cartas dela, cheia da palavra. Ela lia sem parar a Bíblia. A partir dos 6 anos de idade ela começou a ler e ler a Bíblia. Foi presa, o marido dela quis que ela morresse. Ela resistiu a todo tipo de pressão contrária, porque ela teve um pai como tutor para dizer para ela, pode escrever sim, porque eu te vejo como escritora. Vai escrevendo, Árgula, você vai ser uma grande jornalista. A partir dos 6 anos de idade, você ouviu um tipo de coisa assim, você não é mais o mesmo. Você começa a dizer, você é um jornalista, eu vou escrever, eu vou mandar as minhas cartas para o mundo inteiro. Meu pai falou, se meu pai falou, é o que eu vou ser. Eu preciso desafiar nessa noite, se você é pai de menina principalmente, diga a ela que ela pode fazer tudo que ela sonhar, que não é porque ela é menina que ela tem que ficar para trás, que ela sendo menina vai escrever sim, vai pregar sim, vai cantar sim, porque o pai diz que pode. Gostou não? Não é um discurso feminista, eu sou feminina, já expliquei para vocês, tem nada a ver com feminismo. Sonhei muito, não. Tem nada a ver com feminismo.
coisa boa eu ouvi do pai aos 6 anos de idade: você vai ler e ler a Bíblia. Uma outra mulher que eu gosto muito de citar é a Aimee Semple McPherson, que eu falei de manhã sobre ela. Ela era filha de um homem de 50 anos com uma jovem de 16. Imagina que luta que era a vida dessa mulher, dessa menina. Naquele tempo, gente, 1890, era uma situação difícil. Esse pai fala para ela assim: Aimee, você vai no culto de poder que tem a 12 quilômetros daqui. Mas pai, tá nevando. Vai de carroça, mas vai. Partiu a Aimee para o culto de poder. Tinha lá um pregador solteiro, avivado, reteté. Começou a pregar, foi todo mundo batizado com o Espírito Santo. Ela voltou para casa, pintou o cabelo do pai com tinta azul, gente, tão alegre que estava. O pai tinha uma paciência a respeito dessa Aimee. Aimeezinha, gente, tinha que dar uma pastora. E o pai continua investindo na vida dela como evangelista. Ela se casa com o pregador do reteté, gente. Eles vão embora para a China pregar o evangelho. Lá ela perde a filha, ela perde o marido e volta com a filha na barriga de 8 meses de gestação. Chega na América, desiste de ser pregadora do evangelho porque o marido tinha morrido, comido verduras que tinham sido plantadas no cemitério na China. Ela fica completamente desenganada, triste, tem sérios problemas no seu corpo, várias infecções, ao ponto de ter uma infecção generalizada. Foi aberta 14 vezes numa mesma semana, até que ela ouviu o pai dizer para ela: Aimee, tu quer me servir ou tu quer vir embora? Aimee, quer ficar? Fica. Mas se quiser me servir, eu vou te curar e tu vai arrebentar, Aimee. O que ela fez? Sim, pai, eu fui configurada para esse momento. Eu vou te servir, porque o meu pai da terra falou e porque o pai do céu falou. Não importa se foi seu marido, se foi com a filha de 4 anos. Eu vou montar as tendas, eu vou fincar as estacas e eu vou fazer o que eu nasci para fazer, mesmo que todo mundo não goste. Ah, não, você não pegou para você essa palavra. É só para mim, Jesus. Glória a Deus, a palavra é só para mim hoje. Obrigada, Senhor, porque eu quero ser o que o Senhor quer, porque eu quero ir onde o Senhor quer, porque eu quero ser o que falar o que o Senhor quiser que eu diga, e não importa. A Aimee Semple McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular no planeta, filha de um homem de 50 anos e uma jovem de 16. Ficou viúva, criou a filha sozinha, dirigiu um carro nos Estados Unidos para baixo e para cima com a tenda na cabeça. Times de futebol inteiros ficavam chateados com ela porque ela chegava e montava a tenda no campo de futebol. Pense se ela não queria arrumar uma confusão. Mas era muita vontade de viver, muita vontade de pregar o evangelho, muita vontade de obedecer. Eu vou encerrar dizendo a minha historinha para vocês. Te contei de manhã. Quando eu me converti, para quem já sabe, vai dando glória, intercedendo, orando em línguas para o povo compreender. Quem não entendeu ainda, quem nunca ouviu, vai ligando seu pensamento em Deus. O Danilo pode começar com uma música bem legal, bem cheia do Espírito, uma música. Pode ser o Danilo, pode ser o pastor Emerson, quem quiser tocar. Quando eu me converti, os meus pais estavam separados. Eu tinha 16 anos. E eu preciso falar para você uma coisa muito séria. A sua existência como pai eternizará as suas sementes. Você precisa decidir o que você está plantando hoje. Eu podia tirar a pior experiência da minha existência com meu pai, mas eu decidi pegar o melhor da minha existência com meu pai. Hoje todos nós podemos tirar de dentro de nós o melhor ou o pior da nossa história aqui. Se você quiser um livro de drama, eu escrevo para você. Mas quando eu me converti, eu fui para uma igreja chamada Deus é Amor. Era a única que tinha no rádio. E a minha avó ficava lá ouvindo.
sem parar a oração do missionário do Miranda. Essa hora gloriosa de oração. Era assim. Eu falei, que negócio desses crentes, coisa esquisita. Mas quando eu me converti, que eu saí do corpo, vi o mundo espiritual, vi os anjos, vi os demônios, e entendi que a guerra era a vera, que não era brincadeira da cabeça da minha família, eu voltei pro corpo convertidinha. Ninguém pregou pra mim, não. Eu vi o mundo espiritual e falei, então, melhor tomar jeito. Meu pai estava divorciado da minha mãe? Ainda não, estava separado, morando na casa da minha avó, e todos os livros do meu avô estavam lá. Meu avô era um presbítero da Assembleia de Deus, que Deus já tinha recolhido. A minha avó não lia, só lia pelo Espírito e só a Bíblia. Ela não era alfabetizada. Quando ela olhava uma placa, não lia, mas se abrisse a Bíblia, lia. Vai entender o Espírito Santo. Espírito, ô Santo. Meu pai olhou os livros falaram com ele, sabe? Havia uma semente para ser relembrada. Ele começou a reler os livros do pai dele. E ele começou a receber mais força através daquela literatura e todos os livros que ele tinha lido. E ele começou a depositar em mim aquelas palavras que ele tinha recebido do pai dele. Gente, isso é geracional. Eu quero que você compreenda que essa paternidade de Deus, ela é geracional. Você pode alcançar até 1000 gerações com a tua boa semente. Meu pai chegou para mim e falou, então, o que você quer ser? A gente pegava o trem lá em Rocha Miranda, parava lá na Central do Brasil, ia andando até a Rua da Conceição. Todos os cultos eu estava, gente, figurinha marcada, de 10 às 10, culto das 9, culto das 13, culto das 2, culto das 7. Eu só voltava para casa no último trem que tinha jeito para eu voltar para casa. Dia todo, vendo o povo lidar com libertação, com isso, com aquilo, com a palavra disso, com a palavra daquilo, ia lá junto para ver se tinha vomitado câncer mesmo, se era mentira. Ficava olhando, meu Deus, eu vi essa mulher chegar aqui com isso, agora está ali no chão. Foi assim. Então um dia meu pai me chegou, eu ia me batizar, carteirinha do Deus Amor. Aí ele falou assim, então, o que tu quer ser? Eu falei, pastora? Ele disse, aqui tu não pode ser pastora. Vou te arrumar um outro lugar para tu ser pastora, porque aqui não dá não. Ele disse, mas eu vou batizar. Ele vai batizar lá. Aí nós ouvimos na Rádio 93, Deus é demais. Testemunho de um ex-mendigo, pastor Wilson Santos. Falei dele de manhã. Chegamos na comunidade da Vila da Penha através do Wilson Santos. Cheguei lá, me batizei com o pastor Ari Caetano. E ele me perguntou, o que você quer ser? Eu falei, pastora. Ele disse, yes. Comecei o seminário. Encontrei o pastor Emerson. Claro que eu orei muito mais do que ele. Todo mundo deu para ver que eu me dei bem nessa história. Obrigada, sogra. Você também orou a beça. Faz de conta que ele não está aqui, gente. E sabe o que aconteceu? O meu pai disse que eu seria. Meu pai eterno. Meu pai da terra disse que eu seria. E meu marido disse que eu seria. O que Deus tem feito de mim por sua misericórdia hoje. Quando alguém diz que não, eu não ligo. Aleluia! Você não entendeu? Nem te ligo se tu falar que não. Eu tenho 3 palavras a meu respeito. Da eternidade, da terra e da terra. Tá bom, não? Quer mais uma palavra? Vou achar mais testemunha aqui. Quando você recebe dentro de você a palavra do Pai, a palavra do Pai, você sabe exatamente quem você é. E não importa o que vem de fora. Nasce de dentro para fora. E ninguém pode segurar. Minha mãe foi boa de escolher pai para mim. Vou te falar, de manhã eu disse isso. Minha mãe é excelente, ela escolhe pai como ninguém. Marido não sei, mas pai. Porque uma coisa é o teu pai, outra coisa é o marido da tua mãe. Tá entendendo isso? Você precisa aprender a olhar para o teu pai pela lente só de filha. E deixar que a tua mãe olhe pela lente de marido.
ou filho. Minha mãe escolheu um excelente pai para mim. A minha irmã concorda com isso, meu irmão também. Porque meu pai conseguiu ter um filho com cada mulher e não pagar pensão para nenhum dos três. De tanto que é amado. Não precisa, ninguém paga, não precisou. Tudo sempre foi nosso. Gente, meu pai vai me matar hoje. Eu avisei no almoço, mas ele vai me matar de qualquer jeito. Ele é tão amado que até as ex-mulheres dele amam ele. Até hoje. Agora ele está mortinho. Muito morto. Você está rindo que não é contigo. Mas como eu fui bem criada, bem depositada a palavra da eternidade, eu estou salva. Estou salva. Isso é piada interna lá de casa, tá, gente? A gente brinca com ele muito, assim. E ele já está acostumado com essa brincadeira. E minha mãe é tão boa, tão boa, tão boa de escolher bons pais, que o meu padrasto também é o máximo, gente. Meu padrasto é daquele padrasto que limpa o pé da gente com toalhinha, quando a gente brincou muito na rua, e tá aquele pé bem preto, você não quer tomar banho, o sovaco tá vencido. Já vou terminar, eu prometo. Ele é daquele que fala, vai dormir, que eu não conto com tua mãe não, vai dormir. Hoje eu quero que você conheça pais como esses que eu te disse. Eu quero que você conheça um pai que você nunca teve, que é o Pai Eterno. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você que precisa ir ao Pai, só tem um jeito de ir ao Pai, que é através de Cristo. Você que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou começar a cantar, e quando eu estiver cantando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente recebendo o Pai como seu Pai. Você recebe Jesus como seu Salvador agora? Então você é filho. Pai, meu Pai, meu papai, Abba Pai, Pai, meu Pai, meu papai, Abba Pai. Essa é a tua noite, eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja receber o Pai hoje, se você deseja o reino do Pai na sua vida, você precisa confessar Jesus como seu único Salvador, como a ponte para o Pai. Eu quero orar por você que não tinha entendido ainda que Deus era Pai, mas a partir de hoje vai se sentir filho em qualquer circunstância, independente do que pensam de você, independente do que dizem a seu respeito. Sai do seu lugar agora. Eu vou orar por você aqui, em nome de Jesus. Vem à frente, pastora. Eu entendi que hoje eu estou sendo adotada pelo Eterno. Não importa o que eu vivi na terra, o que importa é que eu sou filha daquele que vive e não dorme. O Pai não dorme. Vem à frente, vem agora, venha ser abraçado pelo Pai, venha ser abraçado pelo Pai. Recebe o Pai hoje, o Filho. Pastor, eu não estou entendendo ainda que alguém acredita tanto em mim, mais do que eu mesmo. É isso mesmo. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha à frente receber esse abraço.
o abraço do Pai. Você que de alguma maneira hoje sente que falta esse abraço, falta esse entendimento. Eu quero orar por você agora, Pastor Emerson. Algumas pessoas ouvir a palavra pai é duro. Se não tiveram boas referências de pai na sua infância, sofreram ausência ou até o abuso, e por isso algumas pessoas bloqueiam a questão da paternidade divina, porque o único pai que eu conheci foi da terra, e o pai da terra para mim ele foi um nada. Nem todo mundo tem uma história bonita com o pai, de um pai que apoiou, de um pai que incentivou. Eu tenho um pai sensacional, meu pai está aqui. Meu pai cansou de ouvir que ele estava criando um vagabundo porque eu gostava de música, de estudar música. E há 25 anos atrás, pensar em viver de música era coisa que para muitos era visto como vagabundo. Não, você está criando um vagabundo, seu filho só quer saber de ficar tocando, ele vai ser um vagabundo. E meu pai disse: o tempo vai dizer quem eu estou criando. Porém, eu tinha amigos que choravam porque ouviam do pai dentro de casa: você quer ser vagabundo, né? Só quer saber de ficar tocando. E choravam comigo. Então, e às vezes a única referência que a gente teve, ela não foi boa, e a gente passa a enxergar por essa lente. O primeiro óculos que colocaram em mim para enxergar um pai não foi bom, me fez ver um pai que não me deu apoio, não me incentivou. Mas a gente vive numa sociedade também que a figura paterna ela tem sido atacada e desconstruída. Você vê que até no mundo religioso, o pastor Cote fala isso no livro dele. Ele explica muito bem sobre a paternidade de Deus. Ele fala, por exemplo, você tem no Brasil nós temos uma padroeira, não é? Uma imagem da mulher, da Maria, enorme, com um Jesusinho pequeno no braço. Não tem pai. A figura paterna tem sido atacada, e o diabo quer desconstruir. Mas Deus é um Deus especialista em reconstruir. Você de repente não conheceu o amor de um pai humano, mas Deus ele é o pai que pode suprir essa tua carência e fazer cicatrizar essa tua dor, essa tua ferida, de repente essa mágoa de não ter conhecido um pai, um abraço de um pai. Deus quer trazer cura sobre a sua vida hoje. Deus sempre trabalha com 3. Deus gosta do número 3, né? Fé, esperança e o amor. E o terceiro é sempre maior, às vezes, do que o primeiro. Fé, esperança e amor. No final das contas vai ficar o amor. Caminho, a verdade e vida. E é vida em abundância. Passado, presente e futuro. Teu futuro será maior que o seu passado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu futuro será maior do que o seu passado. E no seu presente, você tem a oportunidade de fazer escolhas. De repente, hoje à noite, você precisa decidir ser curado. 3 pessoas online aceitaram Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Tem um povo orando por vocês. Se tiver mais gente que quer aceitar Jesus, dá um sinal aí, manda uma mensagem aí que o André está olhando, e nós queremos que você seja alcançado por esse amor, por essa graça, por esse perdão. E você que está aqui, se você quer ser curado por esse sentimento, por essa ferida de ausência de um pai, sai do seu lugar e vem aqui à frente. É a noite de cura também. Em nome de Jesus. Não tem? Todos estão curados? Não tem ninguém precisando ser liberto? Ser liberto no sentido de dessa mágoa? Tem. Quero alguém para abraçar essa pessoa, essa jovem. Um abraço cura.
Tem gente que é mal-humorada, sofre de um mau humor, de um estopim, porque na verdade é uma revolta contida em relação a um pai. Eu vou ficar aqui, que eu quero abraçar você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Um abraço. Está curando hoje. Está te curando hoje. Você é o nosso Pai, que não decepciona. É o Pai que não espanca. É o Pai que incentiva. O Senhor não me desampara. O Senhor nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos envolve. Amém, queridos? Levante as suas mãos. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos porque Tu és um Pai presente. Tu és um Pai que nos corrige, mas também que nos ama, que nos perdoa, que nos coloca no colo, que nos incentiva, que acredita que podemos ser fortes. Te louvamos pelo Teu amor, Deus, e que toda ferida, a Deus, no coração de algumas pessoas aqui hoje sejam cicatrizadas, a Deus. Que haja cura, que toda essa mágoa em relação ao Pai terreno seja transformado em combustível para ir mais longe. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Pai. Abençoamos aqueles que nos assistem pela internet. Deus, que eles sejam alcançados pelo Teu amor também. Em nome de Jesus, nós te exaltamos e bendizemos o Teu nome. Querido, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua casa. Hoje passamos um pouquinho do horário, mas Deus sabe, Deus é tremendo. Nós vamos para nossas casas agora e Deus nos dará uma semana abençoada, eu tenho certeza disso. Abrace aí 5 pessoas do seu lado, libere uma palavra de vitória sobre a semana dela. E na terça-feira estaremos aqui na terça-feira às 8 horas. Vem, traga um visitante. Você que nos assiste na internet, vem também, vem estar conosco. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.